Senhoras e senhores, deixe-me apresentar. Sou um palhaço fulião, personagem popular, um dos narradores do Alto da Paixão, espetáculo realizado em Jaraguá, Goiás. Este projeto é uma realização do governo federal, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Paixão de Cristo, Jaraguá, Goiás. Uma história de paixão pela arte. Meu nome é Genilson Eduardo, ator da Paixão de Cristo e do Alto da Ressurreição. Hoje falaremos sobre elenco. Elenco em cena! Então, a gente vai falar de elenco, né? Segundo episódio hoje. O que você quer dizer sobre isso, Pedro? Eu gostaria de saber como era feito a seleção desse elenco no primeiro espetáculo. Quando começou, qual era o critério, como vocês selecionavam essas pessoas e principalmente, assim, além de tudo, os papéis principais. Vocês tinham alguém assim, não, esse vai fazer por isso e por isso. Tinha alguma coisa assim? Não, nada definido. A gente tinha um grupo, né, que realizava alguns teatros, alguns esquetes para encontros religiosos. Quando surgiu, né, a oportunidade de criar o espetáculo, esses jovens foram os primeiros, né, a estar conhecendo, fazendo parte do elenco. E aí foi uma aventura mesmo, não tinha nada definido. Aí contamos, né, com a parceria, a ajuda de Liz, que a gente foi escolhendo quem tinha mais habilidade, quem tinha mais, né, como se diz, talento para desenvolver alguns papéis dentro do espetáculo. Já era um grupo conhecido, né? Todo mundo já se conhecia. Sim, é um Você grupo lembra conhecido. quem era? Você lembra dos primeiros lá? Os primeiros tinha o Valdivino, Edson Lino, Rosenaldo, o Enes Gordo, né? Nosso amigo Gordo, Keila, Cardoso, O Barrabás, né? o Barrabás Paraíba. E outros que Ronaldo, Carlos, Marcos, né, que depois foi Jesus em outra paróquia, em outro espetáculo Paixão de Cristo, né, filho desse espetáculo. E assim foi, né, desenvolvendo, criando essa história de muita paixão, de muito afeto pela família Paixão de Cristo. Sim, que é uma família muito bonita, né? E lá nessa época, quando vocês... A Liz disse que quando ela chegou, esse elenco já estava formado, né? Ela falou no último episódio que quando ela chegou, vocês já tinham esse grupo fechado. Aí vocês começaram a fazer um trabalho corporal com essas pessoas? Ou eles tinham já, como eles tinham um pouco de experiência com teatro, ou não? Eram pessoas, assim, cruas, digamos assim? Crua. A gente tinha aquela experiência do teatro de igreja, de gincana, então não tinha aquele preparo com as técnicas, né? Então a gente fazia por amor mesmo aquilo ali e colocava à disposição. Não tinha técnicas e nem tinha quem passasse essas técnicas para a gente. Fomos aprendendo durante o espetáculo, esses 15 anos de espetáculo, que a gente foi aprendendo e recebendo os convidados, né, de fora. Sim. Depois, aí pessoal de Goiânia, então a gente acabava vendo ali, aprendendo alguma coisinha. Mas os meninos eram muito disponíveis. Eles não tinham a experiência de atuar, mas eles eram muito disponíveis. Eu lembrei que nós não citamos o Silvinho. O Silvinho fez o nosso primeiro Judas. Ele era espivitado, menino espivitado. Mas ele fez um Judas sensacional. Se não fosse ele que inventou a questão do enforcamento. Sim. E na hora que a gente foi gravar as vozes, eu contei isso no episódio passado. Eu fiquei numa sala junto com ele, na sala da rádio, que era o lugar que a gente tinha de estúdio, e eu segurava o microfone e falava pro Silvinho: Silvinho, rola no chão, grita, rola, e faz isso. Eu segurava, pedi para 2 meninos segurarem ele. Segura o Silvinho, agora debate aí e fala. E ele foi fazendo e foi sensacional o nosso primeiro Judas. Valeu, Silvinho. E nesse primeiro elenco, vocês têm mais ou menos a base de quantas pessoas que compunham esse elenco? Porque hoje em dia a gente tem um elenco gigante, né? Sim. Não sei quantas pessoas. 126. 126 pessoas no elenco, né? Penso eu que acho que a primeira turma não dava nem 30, não. Dava sim. Acho que não.
Dava sim. Nós terminamos, nós éramos quase 100 pessoas. Então fala assim, com de produção. início, né? Quando começou a ensaiar, não tinha 30, não. Ah, entendi. É, Vocês começaram o ensaio só com algumas pessoas e depois tanto é que eu fazia 3 papéis. Eu fazia Apóstolo, eu fazia Herodes, então todo mundo tinha 3, 4 papéis. Então mesmo. até porque o nosso palco lá, o primeiro palco, não cabia muitas palanque. pessoas. Era o palanque, né? Que nós falamos na outra. Sim. Era um palanque. Eu saía de Apóstolo, corria para vestir a roupa de Herodes, depois já voltava para ser outra. Então a troca de roupa era incrível. Então. Ah, entendi. E você se sente... Qual era a sensação de ter tantos papéis, assim? Hoje em dia a gente sabe que você tem só um papel, você trabalha com a direção do espetáculo, mas o que você sentia, assim, quando você entrava no palco? Como foi para você estrear esse espetáculo que é tão importante aqui pra gente? A questão de vários papéis é aquilo de estar disposto a fazer. Tem que fazer isso, quem faz? Eu faço. Ah, tem que fazer aquilo, quem faz? Faço também. E experimentando. Não tinha Jesus para ensaiar, eu ensaiava tudo. Quando vinha o que ia ser Jesus, eu passava, eu faço isso aqui, acontece aquilo ali. E aí depois eu vi essa necessidade de um pouco mais para trás, de estar orientando os meninos, que veio essa possibilidade de estar na produção, depois dirigindo, né, dos últimos espetáculos. É gratificante. Cada etapa tem falei com a Liz ainda. Quando eu estive na direção, eu emagreci uns 4 quilos. Porque não dorme direito, pensa o dia inteiro naquilo. Então é uma coisa que fica mesmo gravado na alma da gente. Eu acho pouco. O Denilson é o típico pau para toda obra. Ele que operava o milagre. Fazia produção, atuava em vários personagens. E tanto é que ele é esse artista que ele é hoje. Ajudava no aquecimento da galera. Sim. Depois, já a primeira cena, tentação, descia escada, sobe escada, pula, carrega gente nas costas. Aí terminando, já fazia às vezes um apóstolo lá, fazia um apóstolo, depois já vinha Herodes, corria para Herodes, tinha que descer pano e o espetáculo passa, a gente nem vê. Nem vê, é tanta correria. Sim. E a cada ano fomos agregando mais pessoas, né? E aí o espetáculo cresceu. E como é que essas pessoas eram convocadas a participar? Porque antes era esse grupo menor, né? E depois, como é que foi para agregar mais pessoas, para chamar? Como é que a comunidade ela era convocada a estar aqui conosco? Sempre que possível, todos os anos a gente ia nas rádios, né? Avisava que ia começar os ensaios. Até porque a gente buscava alguns patrocínios também, a gente ia na rádio, falava, vai começar os ensaios, quem puder ajudar, ir lá assistir. Aí chegava alguém para ajudar, algum patrocinador, falava, meu filho quer fazer, fala, manda para cá. Outro morador, né, aqui próximo, aqui da Igreja do Rosário, do palco, falou, sou morador aqui, posso ajudar, posso participar. Vinha pais de alguns também, né, pais até do Douglas, nosso amigo Douglas, trouxe o pai dele, Moisés, esteve aqui também com a gente. Vinha muito família, às vezes vinha 3, 4 da mesma família e formou esse grupo família de atores da Paixão de Cristo. Mas no comecinho, você tem que falar que no comecinho tinha uma lista, né? Quem fazia nesse ano já entrava para a lista e aí no ano seguinte os meninos, os organizadores entravam em contato primeiro com essa lista. Quando eles não podiam, aí a gente colocavam outro, né? Dava preferência. Então, a gente estava falando que a gente estava comentando sobre o elenco do começo. O começo é lá em 2005, essa turma que nós citamos os nomes, lá em 2005. E aí, nos anos seguintes, os meninos entravam em contato com essa lista e quando eles não podiam, iam convidando pessoas conhecidas para fazer parte do elenco, até para a gente ter um pouco mais de controle sobre as pessoas. Então, digamos que o elenco era restrito, digamos assim. No começo, não era uma coisa aberta à sociedade igual hoje a gente convida as pessoas. Não, era mais... Eles entravam em contato com pessoas que eles conheciam. Entendi. Que era um modo da gente ter um certo controle também de presença, de conhecer as pessoas. Eu estou falando por eles porque quando eu chegava para ensaiar, o elenco já estava formado, a turma já estava reunida e a gente só trabalhava. E aí eu acho que foi a partir da terceira edição, a gente está um pouco na dúvida, lembrando que a primeira edição foi lá na frente da Igreja Matriz, depois, no segundo ano, que a gente veio aqui para a Praça do Rosário, a gente está aqui na Igreja do Rosário. Eu acho que na terceira edição eu trouxe 2 atores profissionais, amigos meus de Goiânia, o Nando, que fez Jesus,
foi o primeiro que tinha o cabelo natural. Natural, Cabelo usar grande, peruca, natural. né? E foi muito importante, que foi o primeiro contato que os meninos tiveram com um artista que já era profissional da área. Então, eles até nos ajudaram a criar algumas... Nós refizemos algumas falas nessa época, do áudio, né? Da parte gravada. E foi bem impactante, porque ele era uma pessoa que não era conhecida de Jaraguá, então gerou uma certa curiosidade sobre ele. E foi interessante, nessa época a gente ainda não tinha palco, a gente fazia no chão mesmo, aqui na praça. Então foi a partir desde o terceiro, mas o segundo ou terceiro, que a gente começou a convidar essas pessoas de fora. Entendi. Em relação à preparação desses, existia alguma preparação para que esses atores entrassem em cena? Eu falo os atores locais, né? Sim, com o convite, né, de atores que vieram de fora, né, Patrick e Hugo, né, sempre eles estavam passando para a gente, né, algumas técnicas, tanto que na chegada do Patrick e do Hugo foi criada a cena da tentação. Né, eles com performance, que eles já tinham habilidades, aí passou para a gente criou uma cena bem bacana com vários atores fazendo a tentação, a cena da tentação. Mas o que acontecia? Sempre antes dos ensaios, a gente, na medida do possível, porque nós tínhamos pouco tempo, nós nos encontrávamos, a gente ensaiava por um período de 1 mês, né? 2 meses. Eu acabava sempre trazendo alguns jogos, alguns jogos cênicos, então a gente fazia uma preparação antes, a gente não chegava e ensaiava, não. Isso para mim era muito importante, eu fazia muita questão disso, de fazer uma interação, de fazer com que os meninos deixassem o cotidiano para trás e entrassem no jogo, entrassem em cena. Então a gente sempre faz um aquecimento misturado com jogos, e isso tem sido bastante interessante. Segue, né, até hoje, Sim, os meninos até continuam, hoje. Isso é legal. Quando a gente foi montar a cena da tentação a primeira vez, aí eu trouxe outros 2 amigos, performers, o Patrick e o Hugo, que o Genilson contou. O Patrick é bailarino e performer, e o Hugo também. E o Hugo tinha expertise de lançar fogo. Ele foi o primeiro que trouxe essa ideia de cuspir fogo, que ele já fazia isso profissionalmente. Então eu trouxe esses meninos, então a gente nós escolhemos, né, juntos nós escolhemos quem tinha mais habilidade corporal, e aí nós fomos lá para a academia da Tia Selene, nos juntamos lá, e aí o Hugo botou esses meninos para ralar, fez muita aula de dança, muita aula de corpo, para a gente conseguir montar a cena da tentação, que foi um boom, assim, deu um up no espetáculo, né, que foi uma surpresa para todo mundo. Gerou muita curiosidade, e essa cena sempre foi toda trabalhada corporalmente. E aí o Hugo fazia a parte do fogo, e depois, mais para frente, algumas pessoas se interessaram, foram se aproximando deles, porque eles vieram outras edições. Fizemos uma oficina, né, de pirofagia. Fizemos a oficina de pirofagia, os meninos Eu soprei fogo. Aprenderam a É gostoso. Não é muito bom não, viu? Nossa saudosa Danila, maravilhosa. Danila também era espivitada, ou menina arretada. E ela não tinha medo de nada, e ela foi uma das que aprendeu a soltar fogo, e daqui a pouco nós deixamos de ser dependentes, né? Eu não precisava mais trazer o Hugo e o Patrick e outros artistas de fora, porque os meninos aqui aprenderam. Então, essa é uma característica, né, assim, isso é uma da coisa paixão. muito interessante, né? Hoje em dia a gente não tem ninguém de fora, o elenco todo é composto por artistas jaraguenses, amadores, e a gente fez essa formação, né? Aconteceu essa formação, então eu acho isso muito interessante, acontecer essa formação, é o que a gente pretende continuar, né? Formando as pessoas. Essa sempre foi uma premissa da Paixão de Cristo, assim. Como eu não morava na cidade, eu só vinha nessa época para trabalhar com os meninos, a gente fazia questão de formar essas pessoas, de aperfeiçoar o talento delas nesse mundo das artes cênicas, né, do teatro. Então, como artistas, o Pedro falou que são todos jaraguenses amadores, mas amadores no melhor sentido da palavra, porque amam o que fazem, né?
não são profissionais ainda, mas tem muitos talentos que podem ser profissionais do teatro e que nasceram na experiência da Paixão de Cristo. Isso é muito bacana. Nós temos casos de meninos que saíram daqui, que hoje estão brilhando fora do país, Sim. que seguiram carreira de artistas. Um deles é Pedro, né? Um Pedro que está fora, ele Participando da hoje novela. segue fazendo, né? Usando sempre a internet em contato, do que aprendeu aqui, bem pouquinho aqui nos primeiros ensaios da Paixão de Cristo, leva esse espetáculo no coração e sempre está entrando em contato com a gente, já profissional do teatro fora do Brasil. Então isso também é muito gratificante, né? Você vê jovens que saíram da Paixão de Cristo para o mundo. A preparação do elenco é feita na própria Praça do Rosário, no local onde a gente ensaia mesmo. E algumas cenas específicas, como foi da tentação, né, que exigia muito de corpo, então a gente utilizou a Academia da Tisselém para isso, mas a maioria é aqui mesmo, feita aqui no chão da praça, no chão molhado da praça, muitas vezes. Quantas vezes tivemos que rapar, né, para limpar a praça, tirar a água, porque é época de chuva, né, chove muito. Ou esperar a chuva passar. Ou esperar a chuva passar, ensaiar com blusa e faz parte. Né? Fazer acontecer. E já que vocês estavam falando aí desses atores jaraguenses, como é que funciona para esse ator que não era acostumado a fazer, né, a apresentação para tanta gente? Como é que funciona para ele entrar em cena? Como é que são as emoções, né? Como é que eles lidam com isso? Como é que você trabalha com essas emoções com eles? A gente faz um trabalho durante os 40 dias que a gente ensaia aqui, né, Genilson? A gente trabalha com eles, com esses jogos, a gente ainda faz essa preparação antes do ensaio para que eles comecem a familiarizar mesmo com a ideia de participar do espetáculo, de atuar, de fazer alguma coisa em cena. Algumas pessoas, acho que no dia a emoção tão grande, né, nunca participaram. A gente tem alguns relatos de alguns atores que passaram mal antes de entrar no palco. Acho que o nervosismo talvez tenha feito isso com eles, né? O Gustavo, não sei se você lembra desse episódio. Ele ia fazer o leproso, que é na ressurreição, né? Ficou emocionado? Aí, sim, muito emocionado. Ele passou mal, foi parar no hospital, não conseguiu entrar no palco. Oh, que judiação. Mas no próximo ano ele Aí participou. no ano seguinte ele participou. Então eu acho que é uma questão assim, a gente faz essa preparação, só que também vai muito da pessoa, daquele momento da pessoa. E né? como é que funciona com as crianças? Porque tem a participação das crianças nesse elenco. Sim, as crianças, a Alice pode falar um pouco melhor de quando a gente introduziu as crianças no espetáculo, porque é um espetáculo que antes, né, era composto apenas por pessoas mais velhas, por adultos. E hoje em dia a gente tem um elenco bem jovem, né? Bem jovem. Então, as crianças na história, as crianças estão na minha vida sempre. Eu adoro crianças. E o que acontecia é que, com o passar dos anos, foi aparecendo muitas crianças para assistir os ensaios. Os filhos dos artistas vinham para assistir. Para eles era uma diversão, eles faziam um piquenique aqui na grama e ficavam ali. Mas eram muitos e perguntavam bastante, sempre queriam participar de alguma maneira. E aí um dia eu falei, não, então nós vamos colocar vocês querem, então nós vamos colocar vocês em cena. E aí no nosso espetáculo de 10 anos, que a gente fez uma montagem especial para comemorar os 10 anos da Paixão de Cristo, eu fiz uma adaptação e criei várias cenas para que as crianças pudessem ser protagonistas. Então, foi daí que elas entraram para o espetáculo de vez. No comecinho, elas faziam só algumas pontas, algumas participações. Depois, elas entraram mesmo. O que deixou o pessoal da produção enlouquecido, querendo me matar. Porque, na verdade, assim, eu crio a cena, mas quem pena é quem está atrás cuidando das crianças. Então, assim, a gente sempre deixava um adulto, um mais velho, cuidando de uma criança. Era responsável por ela, tinha que segurar na mão, entrar em cena e devolver. E eles até falam, cadê meu pai? Cadê minha mãe? É o pai da cena e a mãe da cena. Então, você pega a sua criança e sai. Apagou a luz? Segura a sua criança e sai. Vira uma loucura, mas funciona. Teve um episódio que a gente tem até que contar, que caiu uma chuva, vocês lembram disso? Teve um espetáculo nosso que caiu uma chuva torrencial e nós não estávamos preparados para isso. E assim, não tinha lugar de se esconder.
a igreja que ficava longe para o pessoal correr para cá, então muitos desses meninos entraram debaixo do palco. E isso foi uma tensão que vocês não imaginam, porque tinha fios embaixo do palco, podia ter acontecido um choque. Mas assim, né? Jesus estava ali. Jesus salvando sempre. Porque esse espetáculo é muito abençoado, porque ele tem todas as chances de não funcionar. Porque a gente lida com fogo, a gente lida com material elétrico, então é muita proteção de vida. Uma parte interessante também das crianças que assistem o espetáculo, eles ficam bem na frente do palco. Antes da cena, eles já ficam falando o texto, né? Já sabe. Ela vai fazer isso, acontecer aquilo, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. É bacana ver, né, esse interesse de tanto ver os ensaios e participar. Aí também tem a questão de quando chegava, tio, chamava de, quero ser apóstolo. Ele, não, por enquanto ainda não dá para você ser apóstolo. Eu quero ser tentação. Eu falei, não, por enquanto ainda não. E teve uns que esperou, viu? Ficou por 10 anos aí, conseguiu fazer apóstolos, né? Tentação. Porque todo mundo tem que passar pelo povo. O povo é a porta de entrada para o espetáculo da paixão. Tem gente que já estava fazendo faculdade de povo. Mas assim, eu sempre falava para eles que é muito importante você aprender a ser do coletivo. Você tá ali atuando para que o coletivo apareça e não que você apareça. E isso também não é fácil, tá? Não é fácil. E aí você precisa passar por isso para você conseguir ganhar os papéis principais. E as pessoas podiam pedir para fazer, enfim. Mas voltando na cronologia, falando sobre elenco, como a gente falou várias vezes, a cada ano a gente incrementava alguma coisa no espetáculo. E aí chegou um momento que nós convidamos a companhia de balé de dança Teresa Raquel para participar conosco, porque o nosso Jesus na época, o ator que fazia o Jesus era o Alex, e o Alex era bailarino da companhia, e aí eu falei para ele assim, vamos incrementar a cena do Herodes, feito pelo nosso amigo Genilson, que gravou a voz do Herodes lá em 2005 e é ela até hoje. Regravou a voz, né? Em 2010. Nós mudamos as falas, nós mudamos as pessoas, mas a voz do Herodes é a mesma, é do Genilson, original. Meninas. É isso mesmo. E aí a gente queria incrementar a cena do Herodes, porque o Genilson faz muito sucesso, ele é muito engraçado, muito divertido, e eu falei por isso pro Alex, o Alex trouxe as meninas, e aí criou a cena das odaliscas. Então, ele fez a coreografia, e aí também foi um boom, assim, as pessoas vinham para ver as meninas ensaiarem, porque elas eram belíssimas, né, todas nos trinks, lindas, maravilhosas, são lindas ainda. Saudade das minhas bailarinas. E isso foi muito bacana, também trouxe uma qualidade técnica, porque as meninas são profissionais e trouxe uma qualidade para o espetáculo. Sempre que entra alguém novo, traz uma qualidade diferente para o espetáculo. A cena da água também, né? Tem bailarinas. Que veio. Aí depois as meninas que entraram para fazer a cena do Herodes, elas foram foram fazendo parte do elenco. Pedro tinha falado lá atrás que perguntou se o elenco era fechado, era reduzido. Era mesmo. Era reduzido entre os meninos que já faziam, as pessoas que já conheciam, só que chegou um momento que a gente sentiu a necessidade de ampliar. Eu tinha muito isso comigo, que os meninos precisavam ter a chance de experimentar, conviver com pessoas diferentes. Então foi aí que eu comecei a convidar algumas pessoas fora do círculo da igreja, fora do círculo deles. E então eu convidei o Rodrigo Sulino para fazer Pilates, né? Porque antes era o Valdivino que fazia. E aí... Valdivino Cardoso, primeiro foi Cardoso. Depois Valdivino. Aí o Valdivino teve que fazer uma outra coisa, eu trouxe o Rodrigo Sulino, ensaiei com ele até lá na minha casa, assim, foi 2 dias antes. Rodrigo, você precisa pegar esse personagem. Ensaiei com ele. Na mesma leva veio o Theo de Freitas, que também foi uma presença sensacional na nossa vida, porque ele é muito divertido, é alto astral. E a gente ria muito nos bastidores com a presença do Theo. E o Theo veio para fazer Caifás. Era um personagem que o Ricardo fazia. E o Ricardo depois passou a fazer produção, porque ele já estava há um tempo. Muitos dos meninos que começaram atuando foram para a produção.
E aí a gente foi repondo esses personagens com essas pessoas de fora. E foi muito interessante. Tem cenas hilárias com o Theo. Os trejeitos, né? Os trejeitos dele é capcioso. Theo, muito maravilhoso. E assim como o Theo, tivemos outros, né? Nós não podemos esquecer de uma personagem muito importante na vida da Paixão de Cristo, que foi a Mary Ellen. Eu ia perguntar sobre ela agora. Mary Ellen, a que momento ela chegou e como ela chegou na Paixão? Também foi por uma intuição divina mesmo. A Mary Ellen estava aqui em Jaraguá. Mary Ellen é do Rio, mas estava aqui. Ela é sobrinha da dona Celene de Freitas. E a gente estava... A Keila, Keila, a esposa do Gordo, fazia Maria. E a Keila precisou sair. E aí eu, por acaso, encontrei a Mary Ellen e perguntei se ela não gostaria de fazer. E depois ela me confessou que aquele convite salvou a vida dela. Ele já dava aula de teatro, né? Já tinha uma turminha que ela dava aula de teatro. Na escola. Né? Professora, bailarina, atriz. Aí veio muito acrescentar pra gente. E ela estava num momento de vida muito dramático, muito particular. Então, assim, para ela foi muito bom ter entrado pro projeto. E ela foi uma Maria muito marcante na nossa vida, nos ajudou muito. Uma Maria carioca, né? Uma Maria carioca, as pessoas falavam do sotaque dela. Deu trabalho pra gente amenizar aquele sotaque. Maria. Mas ela foi uma companheirona, porque ela ajudava nos bastidores, sim, ajudava na preparação de elenco, cuidava dos meninos atrás das crianças. Então, a Mary Ellen não podia ficar de fora dessa fala nossa, né? Sim. Você ia falar de alguém? E falando sobre Mary Ellen, a voz é dela, da gravação. E antes dela, ela que gravou primeiro, como que foi? Deixa eu me lembrar. Acho que a primeira voz, Maria, acho que era minha mesmo. Era eu. Sim. E aí... Mas logo depois, quando a Mary Ellen entrou, a gente gravou com ela. E aí ficou. Sim, é até hoje. É a voz dela até hoje, na Maria. Não foi uma atriz de fora, não. Foi ela, a voz dela. Falamos do Rodrigo Sulino também, né? Já falamos dele também. Veio junto com o Theo, né? Para essa renovação, dar esse ar de pessoas. Rodrigo Sulino, professor, né? Então veio também e era bom essa troca, né? Muitos alunos dele, às vezes, estavam ali vendo o professor encenar. Então é muito bacana essa troca de experiências, foi muito bom. O Alex Leandro, né, que foi nosso Jesus por 3 anos consecutivos, bailarino, deu uma qualidade especial também para o espetáculo. Tanto no papel, até da montagem de algumas cenas que tinha dança, né, além de ele sempre dava uma força. Flaviano também, né? Jesus. Depois que Alex foi embora do país, a gente trouxe o Flaviano, também foi uma experiência muito marcante. Flaviano, ele mergulhou no personagem mesmo, deixou o cabelo crescer por um ano e ele se empenhou. E foi interessante, porque foi quando a gente fez os 10 anos, e aí nós quase conseguimos fazer um musical, né? Por causa ele cantava, tinha facilidade, o dom, o talento, então. Só que antes dele ser Jesus no nosso espetáculo, ele já tinha participado, que aí entra... em 2012, nós montamos um espetáculo novo, que é o Alto da Ressurreição, que esse personagem que o Genilson abriu hoje o vídeo da gente, faz parte, foi criado em 2012. Eu queria fazer um espetáculo que tivesse uma pegada mais popular, que falasse das nossas tradições daqui da cidade, e que fosse mais alegre, né? Porque todo mundo reclamava assim, a Paixão de Cristo é linda, é épica, mas é triste. E a gente queria o momento da epifania, né? da ressurreição, cadê? Então, nós fizemos essa proposta e foi muito interessante porque, graças a Deus, eu tenho os meninos que embarcam nas minhas maluquices. A gente estava aqui, ó, na sacristia da igreja, você lembra, Janilson? Você... Maria Clara e mais uns meninos, e eu falei assim, gente, eu vou montar um espetáculo novo, vocês topam? E é pra gente fazer esse ano, tipo, nós tivemos uma semana para levantar o espetáculo, uma semana, assim, os meninos ficavam aqui, a gente ficava até de madrugada, ensaiando, para botar esse espetáculo no ar, e a primeira edição foi com música ao vivo.
E aí, sob regência do Flaviano, nosso amigo Jackson fez a percussão para nós. Na época, tinha uma parte do coral do Flaviano que cantava. Então foi uma experiência, a gente queria que fosse ao vivo, porque nós inserimos só músicas tradicionais que todo mundo conhecia, para que as pessoas pudessem cantar, né? Foi bem interessante. E aí, quando o Flaviano foi Jesus, a gente teve que gravar, não dava mais para fazer ao vivo, e aí ele fez com uma qualidade flaviana de ser, que é... Confesso que quando o Liz propôs a criação do espetáculo da Ressurreição, eu assustei, porque já era difícil ensaiar a Paixão. Ensaiava todos os dias, e chegava no dia, parece que tinha ensaiado pouco. Aí colocar um outro espetáculo também para ensaiar maior do que, até de duração, o Alto da Ressurreição é maior do que a Paixão. Paixão dublado, gravado certinho, aí o espetáculo com participação ao vivo, então deu medo, né? Aí teve que intercalar. Como que vocês se organizam assim, para ensaiar os dois espetáculos ao mesmo tempo? Como é essa organização? No começo nós fizemos uma reunião, quando foi a primeira edição, e aí eu falei da ideia e falei, quem tem coragem? Quem quer? E aí um grupo reduzido, não foi todo mundo da Paixão de Cristo, a gente queria um grupo reduzido para ser mais fácil de ensaiar. O pessoal topou, eu falei, olha, vai ser pancada, porque a gente vai ter que ensaiar 2 espetáculos. Toparam. E aí a gente passava a Paixão, mandava a galera embora, dava o lanche e começava o ensaio do alto. No mesmo dia e até de madrugada. E assim até hoje, né? Mais ou menos. Hoje a gente divide em semanas. A gente divide o dia, a semana. E a gente ensaia uma semana Paixão e outra Ressurreição. Aliás, está tudo muito mais organizado. A gente vai detalhar isso no terceiro episódio, que a gente vai falar de produção, tá? E aí a Belle vai poder falar disso com mais propriedade. Esse elenco Paixão de Cristo já rendeu muita coisa, né? Elenco... Já passou... Quantas pessoas já passaram por nós, hein? Pela Paixão? Pela Paixão, em 15 anos? Muitas. Eu acho que... Nossa. Já tem os filhos dos filhos. Já. Sim, os filhos dos filhos. Os filhos dos filhos, gerando frutos. O meu filho mesmo, né? Gabriel, foi Jesus recém-nascido, hoje está com 8 anos, então logo vem para fazer de novo. O filho da minha mãe também, o outro filho, né? O Calpa, veio bebê. Antes de completar 2 anos, ele já fazia parte do elenco. Tá até hoje. Tá até hoje. Diz que estava cansado de ser polvo. Fez polvo muito tempo. Não que polvo não é fácil, eu já briguei muito com o polvo. Ele falou, você vai ser polvo. Foi só, agora ele não vai poder participar, né? Tem uns que falam, você é polvo, eles querem fazer o polvo como se fosse o polvo hoje, ele na rua, né? E não é assim. Você é o polvo, mas daquela época. Seus movimentos, o jeito de sentar, de falar e tal. Mas aí, quando não chegou, é hoje polvo aí, esse polvo. Mas aí quando ele virou Jesus, aí foi o... Aí cresceu, né? E foi muito lindo quando ele fez Jesus pequenininho, no Alto da Ressurreição. Na primeira edição, essa de 2012, foi o Calpa que fez o Jesus Pititico, junto com a Luana, maravilhosa, Luana, bailarina, que fez uma cena linda. Não foi em 2012, foi em 2014. Foi nos 10 anos. O Calpa. Sim, que a Luana fez. Foi o ano que eu entrei no elenco também. E ele não tinha... Ele fez 2 anos aqui, na praça. Ele era um bebê. E a gente nem acreditava que ele ia dar conta, né? Você lembra? E povo, né? A cena do povo, ser povo, não é? E tem a parte com o Vaguinho, que eu nunca esqueço, que todo mundo lembra, né? Que o povo daquela época não usava óculos, né? De grau, igual o Vaguinho usa, né? E ele ensaiava sem o óculos. O Vaguinho não entra de óculos, você não botar, ok. No dia do espetáculo, o Vaguinho entra de óculos de grau. No meio da cena, tira o óculos e guarda aqui, né? No bolso da bermuda. No bolso da bermuda. Levanta a túnica. Tá vendo? Não é fácil ser povo, ainda mais povo que tem dificuldade de enxergar. Não, o povo tem a hora certa para entrar, a hora certa para sair. E para se organizar na escada. Sim. Né? Tem a questão também do povo, né, do meu servo. Herodes na porta da igreja matriz. Tinha um servo que só levava água para mim. Falava, Jesus, transforma essa água em vinho. Jogava água no rosto de Jesus. Era o Milton. Ele só fez isso e nunca mais voltou. Porque eu falei, Milton, você só vai levar água, a jarra está aqui, ok. Milton, você só vai... Ele tomava uns biritinhos, então eu tinha que estar cuidando dele. No dia, ele leva a jarra para mim sem água.
Aí eu tinha que transformar água em vinho, eu joguei o lenço, eu tava nas costas, você não transforma água em nada. Peguei um minuto depois e falei, cara, você esqueceu de levar água. Ele nunca mais voltou pro espetáculo. Tá vendo? Não é fácil ser povo, não. Quantos Jesus já tiveram desde o início do espetáculo? São quantos? Vamos lembrar. Primeiro, né, o primeiro Jesus, nosso amigo Edson Lino. Edson Lino. Depois Nando Rocha, de Goiânia. Depois Gilson. Gilson, que ele fazia soldado antes e depois fez Jesus. Sim. Depois Aureliano, que também foi soldado, né? Depois fez cresceu Jesus. de cargo, soldado. Depois o Alex Leandro, bailarino, que fez 3 anos. Depois o Flaviano fez um ano. Diego, depois. O Gilson voltou a ser Jesus de novo, né? Mas assim, já contou. Então aí depois teve o Diego. O Douglas fez antes, depois o Diego fez? Não. Fez. Douglas fez. Então o Douglas vem antes. E Douglas. 8, tivemos 8 Jesus, fora as crianças. E depois, com a cena né, do Alto da Ressurreição da vida de Jesus, tem Calpa, Patrick e João. Era João Batista? E João Augusto. O João Augusto, filho da tia Cláudia. Isso mesmo. E aí depois, hoje em dia, Calpa já é o outro Jesus. Calpa já está o Jesus adolescente. E o Patrick e o Jesus mais velhinho também. Os dois continuam fazendo Jesus. Vão voltar a ser povo. Isso. Retorno ao povo. Olha, eu vou dizer que eu adoraria que a gente tivesse a memória boa para falar todo mundo que já participou desse elenco. Que são pessoas muito especiais, tem nomes, mas é difícil, porque senão a gente vai acabar esquecendo alguém. Lembro de uma Cleide, lembra da Cleide? Cleide era brava? Eu me lembro Cleide era Cleide, brava. ela botava moral nos meninos e todo mundo, não tinha como nem brincar, nem brincar no ensaio, tinha que fazer ensaio direitinho, a Cleide. Tá faltando uma Cleide dessa. Vou dar uma puxada de orelha. Cleide, ela trazia água no carro, ela trazia um lanche separado. Soró também. Soró sempre foi nosso soldado, maravilhoso, Soró. Trauma dos atores de Jesus, porque o Soró bate mesmo. Bate, que ficava a marca, mas não adiantava falar, o Soró bate mais devagar. Ele tá bom, batia do mesmo jeito. É verdade. E o filho dele começou Pititico. E tá até hoje, Kaique. Não posso esquecer de Joelma, gente, eu peguei tanto no pé da Joelma quando ela era do povo. Beijo, Joelma. E também, eu peguei muito no pé da Joelma era quietinha, mas a gente precisava de pessoas quietinhas também. Precisava de alguém para dar bronca, eu falava, Joelma! E tem um caso também de interessante, amigo meu, que depois saímos aqui da Paixão de Cristo, montamos um grupinho de teatro, né? Um grupinho não, um grupo de teatro. Isso mesmo, Rodrigo Araújo, ele foi um dos sumos sacerdotes também, muito bacana. E tem uma história do Rodrigo Araújo, ele é grande, né? É gigante, tem quase 2 metros de altura. Quando o pano caiu na hora errada, ele do seu alto, dos seus 2 metros Peraí, vamos contextualizar. A cena era a seguinte, ficavam os atores atrás segurando umas velas, e vários, em cima de uma mesa, da mesa que era da ceia, ficava lá fora, e eles tinham que fazer movimentos com a vela. Atrás de um tecido enquanto preto, Jesus estava apanhando lá na frente. E a cena super dramática, não sei o quê. O povo sofrendo. Quando é fé, como diz o goiano, quando é fé, o pano cai no meio da cena. E aí, como é que Rodrigo... Sorte que o Rodrigo, né, do alto dos seus 2 metros, mais 1,5 metro de braço, o pano desceu, conseguiu alcançar a corda e voltar. Se não fosse, não tinha caído tudo. Mas deu pra ver os agachadinhos. E dava pra escutar a voz de alguém lá de baixo. Esse pano caindo! Rodrigo já pegou! Da senhora que quer passar atrás da cena. A senhora quer passar atrás. Essa foi a primeira. Antes do pano cair, a senhora queria atravessar a praça aqui. E eu, minha senhora, espera só um pouquinho. Ela, não, eu tenho que ir para minha casa. Não, só um pouquinho, só vai esperar. Vai acontecer um negócio aqui, só não pode... Não, eu tenho que ir para minha casa. Na terceira vez, não dava mais para eu segurar ela. Aí ela foi. Aí eu comecei a empurrar ela. Então vai rapidinho, então vamos rapidinho. Vai rapidinho. Foi um segundo, ela terminou de passar, o pano caiu. É o nosso elenco inesperado, né? Tem os bêbados, né? Os cachorros. Os cachorros. Zé Cabecinha. Zé Cabecinha sempre no ensaio, nosso amigo Zé Cabecinha. Abraço, Zé. Sempre ele estava nos ensaios, né? E o Paulo? E sempre estava no meio do ensaio, Zé Cabecinha.
Gilcélia com Gilcélia, Isso, que mãe de fez, Bia. Madalena. que fez Madalena há alguns anos aqui com a gente, sempre nos ajudou também. Gilcélia, beijo. Qual ano que foi que entrou um bêbado em cena mesmo? Ele fez parte da cena. Fez parte da cena. Tirou até o chapeuzinho, porque era no final da cena, naquela cena Pietá, que a Maria segura Jesus depois da cruz. Tá lá o pessoal chorando, chega o dito cujo, sentou Do lado, tirou o chapeuzinho e ficou lá vendo assim. Ficou marcado, é o elenco inesperado, sempre tem. O cachorro, esses ilustres que aparecem no dia e Uma das curiosidades, teve um ano que Judas não morreu, né? não morreu Não enforcado. morreu. Foi o Silvinho? Foi o Silvinho. Silvinho fez alguma coisa errada e não Não conseguiu conseguiu prender e passar a caiu. forca, pendurou, caiu, morreu. Não morreu de susto. E A é corda uma arrebentou, cena- a corda era fraca. É uma cena muito forte, né? Que Sim. os mais idosos A gente assim pegou por lição. choram, se emocionam. Nós não podemos esquecer das nossas meninas pequenas, as filhas da Isabelle, Laurinha, Clara, que começaram pequenas, a Pamela, Bia, 4 e 5 Carol. anos. Carol, essas meninas são guerreiras, começaram criança mesmo, bem pititica, e hoje elas ajudam nos bastidores, tomam conta, são Atuam. narradoras, atuam como narradoras. E Nossa Senhora do Rosário. a gente sempre fala isso para as crianças, ó, vocês se empenhem, façam direitinho, porque daqui a pouco vocês vão estar lá, vocês vão estar fazendo Maria, vocês vão estar fazendo narrador, e assim você vai crescendo dentro do trabalho, dentro do espetáculo. Espetáculo. E muitos, a maioria que hoje trabalha nos bastidores com produção, o Genilson, que hoje está na direção, graças a Deus, o Pedro, eles começaram como atores, começaram, né, ralando como atores e foram aprendendo o ofício de atuar, de cuidar da produção, de cuidar do todo. E hoje eles que E bom, seguem o trabalho. participar desse todo é muito bom, né? A gente limpava a praça, a gente dava um jeito de montar palco, ensaiava com os meninos, guardava as coisas, fazia produção durante o dia, e isso é maravilhoso. Então, acho que todos têm que passar por isso. Sim. Né? Aprender sempre é muito bom, né? Aprender mais Pesquisar, e mais, né? Não é só isso. tem que pesquisar envolve muita pesquisa, né? Ser ator, então tem que pesquisar, tem que ler, tem que estudar, abre um leque, né? Uma arte multidisciplinar. Isso. Então, a gente quer finalizar isso mandando um grande beijo para todos e todas. Todos, mas assim, todos e todas que participaram da Paixão de Cristo um dia, do Alto da Ressurreição. Um beijo da gente que está aqui. Eu quero mandar um beijo muito especial para o Lucas. Eu acho que o Lucas Calzone é uma peça fundamental nesse espetáculo. Talentosíssimo, né? Talentoso, sempre gostou dos figurinos, né? Sempre esteve ali Verdade. cuidando do pessoal do elenco. Um beijo, Lucas. E eu para Gabriela Cristina, que é a nossa amiga que sempre trabalha com a gente, que está com a gente aqui no elenco, né? Gabriela. Isso também há muito tempo, inclusive assim, a Liz tinha uma fama de ser muito brava. Muito brava. E quem trouxe essa fama pra mim foi a Gabriela. A Gabriela falava pra mim, Pedro, assim. Um dia eu entrei a Gabriela Anjo, um dia eu entrei na cena de unha vermelha no ensaio, pois ela me fez voltar e tirar o esmalte da unha, porque anjo não usa esmalte vermelho. E nem masca chiclete. E nem masca chiclete. Então, essa pra ela, Gabriela, beijo pra você. Beijo para os meninos do Catulé, que tomaram conta da Paixão de Cristo por um tempo também, né? Meu amigo é Gilson, Leandro Bia, Martins, Pamela, Rodrigo. Beijo para esse pessoal e beijo para todo mundo que um dia fez parte dessa história. Paixão de Cristo de Araguá, Goiás. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Até lá!